saudar a desembargadora Nailde, os amigos, a gente, Luciano, Nilton, doutora Marcúcia. Estou chamando pelo primeiro nome porque somos amigos, Emílio, tá? Então, a Ângela, né? Me permito também. Tá? E agradecer muitíssimo o convite. Eu já tive a oportunidade de ministrar uma palestra semelhante para uma outra turma que entrou, acho que 2 anos atrás, não foi isso? 2016. Então, é uma honra estar aqui. Eu queria começar contando uma história que não está no meu programa, nem está no meu PowerPoint, que eu lembrei hoje, aqui, quando eu cheguei. Há uns 10 ou, não sei, faz mais de 10 anos, o CNJ resolveu fazer um Dia Nacional da Conciliação. Não era semana, era um dia. E foi uma coisa que não foi muito bem planejada, eles intimaram milhares de pessoas, não lembro quantas pessoas foram. E aí as faculdades se organizaram, eu dou aula no Unifor, estava trabalhando no núcleo de prática lá, e eles, de repente, no dia, a gente tinha umas 5.000 pessoas na porta da Unifor para fazer conciliação. Era um mar de gente, assim, uma coisa que era inacreditável. Como é que a gente ia dar conta de atender tanta gente? E a coisa foi crescendo, e a multidão foi pressionando a entrada do núcleo de prática, e de repente eles invadiram o núcleo de prática. Então a gente estava sentado nos boxezinhos assim, era um professor, 2 alunos, e aí tinha várias duplas de alunos que deveriam fazer as conciliações, né? E os corredores ficaram lotados de pessoas acompanhando as conciliações, assim, enfiando a cabeça, é minha vez. E era uma coisa inacreditável, né? Era muito difícil, muito calor, o ar-condicionado não dava conta, etc. E aí uma aluna chegou para mim, né, disse: professor, eu consegui um acordo, Era impossível conseguir qualquer acordo naquele dia, mas ela conseguiu um acordo, estava super feliz, conseguiu um acordo. E o tribunal, naquele momento, tinha designado alguns juízes para homologar os acordos, né? E aí tinha uma salinha de vidro com ar-condicionado lá no canto, super confortável, em que estava lá um desses juízes, que inclusive não está mais entre nós, ele já passou do plano superior, sentado, lendo o jornal, com os pés na mesa, aguardando os acordos, né? Aí a aluna chegou e disse: agora, professor, o que é que eu faço? Aí eu disse: agora você vai até aquela salinha confortável ali e pede gentilmente para aquele senhor para ele homologar o acordo. Ela foi até o senhor lá e ele olhou para o acordo e disse: eu não homologo, tem que verificar melhor os requisitos, eu quero ouvir as partes. 5.000 pessoas lá, a gente conseguiu um acordo, ele não ia homologar porque ele queria ouvir as partes. E aí a aluna voltou chorando, arrasada, porque foi uma frustração enorme, porque foi super difícil para ela fazer o acordo. Era um ambiente hostil e ela conseguiu fazer o acordo, e ele foi um pouco rude com ela também. E ela voltou chorando. E aí a gente conversando, ver o que é que fazia lá. Aí de repente veio uma pessoa de box em box, perguntando: tá tudo bem aí? Vocês conseguiram? Tá tudo bem aí? Vocês conseguiram? E aí quando ela viu aquela aluna chorando, a gente contou a história, ela disse: me dê aqui que eu homologo. Essa pessoa era a desembargadora Nailde, que na época era só juíza, não é só juíza, era juíza. Desculpe, tá? Perdão, foi um lapso, né? Já estou aqui, né? Perdão, viu? Desculpa. Matei vocês, né? Foi de propósito, vai. Ia fazer a diferença também, né? Juíza do Instituto. Olha aí. E aí ela homologou o acordo, né? Então, na verdade, ela salvou o judiciário naquele momento, porque era essa a experiência que a aluna ia levar para a vida dela, tá? Então, é interessante você pensar o que é a diferença de postura naquele ambiente, né? Ela passando de box em box, perguntando se estava dando tudo certo, se estava conseguindo. Então, é uma história que eu lembrei aqui, estava sentado, lembrei da história. Eu vou contar essa história para começar a minha fala, tá? Muito bem. Então, vamos começar do começo. Pode passar, por favor. Tá?
Passa um pouquinho mais. Bom, essa aí é a sala de defesa de teses da Universidade de Coimbra, certo? Eu vou mostrar isso aí para a gente entender um pouco qual é o espírito coimbrano, que vai servir para a gente entender um pouco o judiciário. Essas cadeiras que estão do lado, assim, só pode sentar quem tem doutorado, tá? Então, você chega lá, tem um banquinho baixinho que está aqui, que as outras pessoas podem sentar, mas naquela cadeira ali em volta, só quem tem doutorado. E o professor orientador senta no trono, que está lá no topo, tá? Viu aí, Luciano? Vamos instituir esse negócio lá na Unifor, tá bom? Senta lá no trono. E quando o sujeito vai defender a tese dele, ele senta naquela cadeirinha bem miudinha que está no centro da sala ali, certo? Tudo cheio de simbolismo, né? Então, quer dizer, se você é doutor, você tem um lugar especial. Se você é o professor orientador, você fica no trono. Se você é um aluno que está defendendo, você fica lá embaixo, com o orientador olhando lá de cima. Então, é cheio de simbolismos para a gente entender o espírito de Coimbra, que vai ser super importante para a gente entender um pouco do nosso espírito hoje aqui, tá? Pode passar, por favor. Está aí o sujeito defendendo a tese dele. Curiosamente, é o seguinte, isso é uma cena de tortura, né? A pessoa defendendo aí, e os brasileiros que vão para Coimbra, eles esperam anos na fila para defender, porque eles só querem defender nessa sala, eles não precisam defender nessa sala. Eles podem defender outras salas, eles dizem, não, eu quero defender naquela sala lá que tem o trono do rei, porque eles acham que isso realmente é muito, tirar uma foto aí, tudo, tem um significado diferente. Por favor. Pode ir passando, só para a gente entender um pouco. Essa é a biblioteca, essa aí realmente é fantástica, né? E pode passar um pouquinho. Bom, e aí a gente tem que entender como é que funciona a construção desse modelo judicial português para entender um pouco o modelo colonial brasileiro. A gente não está falando, assim, eu não gosto de criar essas linhas históricas que parece que a gente está simplesmente reproduzindo de maneira acrítica, a sequência. Não. É o seguinte. Portugal vai construir um império. E dentro da construção desse império, a representação dos interesses da coroa era feita por magistrados. Então, ao contrário do que a gente pode pensar, a função desse juiz não era julgar, fazer justiça, aplicar a lei. Eles faziam isso também, ocasionalmente, mas não era essa a questão central. A grande questão era representar os interesses do rei, representar os interesses da coroa. O processo de construção desse grupo de profissionais, que a gente chama de burocratas, tá? E burocrata, no sentido técnico, não é aquele sujeito que atrapalha a vida da gente com papel. Burocrata é o sujeito que tem formação técnica e profissional voltada à atuação de um serviço público, de uma atuação, voltada à atuação do Estado. Então, a formação desse corpo de burocratas envolve um processo de séculos, muitos e muitos anos, e esses magistrados vão ser os grandes agentes responsáveis pela conservação, pela continuidade, pela formação, pela pujança do Império Português. Então, se você pensar que um paísinho minúsculo, que era Portugal, conseguiu ter um império que ocupava a costa da África inteira, a América, uma parte da América, América do Sul, Brasil, o maior país de todos, chegando até a Ásia, é um negócio espetacular, como é possível um negócio desse, né? Então, eles vão formando essa representação, e o sujeito, para ser magistrado português nesse período colonial, o que é que ele precisava fazer? Primeiro, ele tinha que entrar em Coimbra, primeiro passo. Para entrar em Coimbra, ele se submetia a uma candidatura, e nessa candidatura era investigada a vida dele. O que é que ele não podia ter se ele quisesse entrar em Coimbra? Ele não podia ter ascendentes judeus, ele não podia ter ascendentes africanos, ele não podia ter ascendentes muçulmanos, ele não podia ser filho de comerciante. E aí vocês podem se perguntar, mas por que não comerciante? Eu explico já, certo? Então, nenhuma dessas atividades. E eles tinham uma expressão na época, por favor, a expressão é assim, judeu, muçulmano, africano e outras raças infectas. Era essa a expressão que eles usavam para fazer o filtro, tá? Então, primeiro passo, para entrar em Coimbra tinha que ter essas características. Por que não comerciante? Porque o comerciante era visto como um sujeito que desenvolvia atividades braçais. Ele tinha que trabalhar
com o próprio corpo para conquistar a sua própria riqueza. E a ideia desse trabalho braçal é algo visto como algo ruim. Tá? Por quê? Porque o exemplo máximo de status, de poder, de respeito social era dado pela nobreza. E a nobreza não trabalha. Nobreza nunca trabalhou. Essa é a ideia da nobreza. Então a nobreza vive do quê? Ela vive de renda, ela vive de privilégios previstos em lei, mas que asseguram a ela uma renda. Então, nobreza não trabalha. O que é que a nobreza faz? Ela faz guerra. Então, quando você olha, por exemplo, o casamento de um príncipe inglês, até hoje, que roupa ele veste? É um uniforme militar. Por quê? Porque é uma característica da nobreza europeia inteira. Então, nobre não trabalha, nobre faz guerra e vive de renda, não precisa trabalhar. Bom, então, quando a gente começa a pensar sobre as características que estão se formando aí, a gente olha com mais calma, a gente precisa tentar entender o que está acontecendo. Olha só, nobreza não trabalha, nobreza tem status social, nobreza é uma classe, né, o que a gente está colocando, é uma classe social. Classe social não é sinônimo só de dinheiro, tá? Classe social é sinônimo de um conjunto de elementos que são muitas vezes simbólicos, tá? Que representa a tua posição dentro de uma sociedade. Por exemplo, ter curso superior é um elemento que indica a tua classe social. Ao longo da maior parte da história da humanidade. Hoje, isso vai mudando, foi mudando, ainda não mudou totalmente, mas é um indicador de classe social, tá? E isso, muito claramente, século XVII, século XVIII, era mais importante ainda. No Brasil, muito mais. Aí vamos lá. Então, nobreza, status, sujeito no trabalho. Aí você pensa, e o que é que tem a ver? Uma burocracia que deveria ter formação técnica, que deveria ser baseada na formação jurídica, no conhecimento sobre o direito. O que é que tem a ver isso com, por exemplo, não ser filho de comerciante? Qual é o sentido dessa associação? Por que você não pode pegar um sujeito que é filho de comerciante, ele entra na universidade, se destaca, ascende, vira magistrado, depois termina a carreira como desembargador lá em Portugal, no século XVIII? Por que não? Porque gradualmente essa magistratura portuguesa do século XVII, XVIII, começa a buscar os símbolos de status social. E o símbolo de status social máximo da sociedade colonial portuguesa era o quê? Os símbolos da nobreza. Então, eles começam a imitar a nobreza, a usar esses signos de status que eram indicados pela nobreza. Então, a nobreza é hereditária. A nobreza herda o seu status pelo sangue. O sujeito que entra na magistratura portuguesa do 19, do 18, lembrando, estou falando de um período há muito tempo atrás, não estou falando de hoje não, tá? Ele não herda, mas ele quer ter status. Então, para ter status, o que é que ele faz? Ele vai reproduzindo esses modelos e vai incorporando isso na legislação. Então, ele vai dizendo, olha, nós somos nobres, nós temos status. Nós estamos retirando dos nossos quadros pessoas que tenham origem africana, origem judaica, ou origem de comerciante. Então, de maneira bastante irônica, aos poucos, essa restrição aos comerciantes vai caindo. E aí eles criam uma exceção que é assim, se o comerciante for grande comerciante, aí pode entrar na Universidade de Coimbra. Se for pequeno comerciante, não pode, mas se for grande comerciante, pode, porque o cara é rico. Aí começa a se criar um caminho, um percurso que vai autorizar esse sujeito a entrar nessa condição. Bom, então, esse processo de incorporação de elementos de status vai fazer com que, por exemplo, aos poucos, se forme também um conceito de hereditariedade, de transmissão hereditária dos cargos, que vai ser conhecido como nepotismo. Então, qual é a ideia? O sujeito é desembargador português do século XVIII, ele entende que ele tem direito de deixar o seu cargo para o filho.
E isso não é ilegal, isso não é feio, na verdade isso é desejado, isso é muito claro, isso faz parte do jogo de poder. Então, quando o filho de um desembargador, ressaltando mais uma vez, no século XVIII, tá certo? Ele vai, ou no século XVII, ele vai se candidatar a ser juiz, junto vai uma carta do pai dele que diz, isso está tudo documentado, está lá nos documentos, nos arquivos portugueses. Ele diz assim, venho requerer a sua majestade, vai pedir para o rei, vai dizer assim, olha, trabalhei 25 anos para o rei, me mostrei leal. Então ele diz, eu mereço receber como prêmio o cargo para o meu filho. E o pedido dele é aceito. Então, o nepotismo não é uma característica de uma burocracia profissional técnica. A técnica é baseada no conhecimento específico, na atividade profissional a serviço do Estado. O nepotismo é uma característica da nobreza. Então, o que vai acontecer? Aos poucos vai se formando essa cadeia de relações. E o rei acha ótimo isso. Por que ele acha ótimo? Porque ele cria um instrumento de controle, de lealdade. Ele sabe, olha, se você se mantiver leal, quem sabe, eu vou deixar esse cargo para o seu filho. Então o sujeito se mantém leal, sempre fiel ao rei, porque ele sabe que os filhos dele podem ocupar cargos públicos também. Então, mas isso, aí a gente está tentando entender o quê? O que é que acontece na construção dessas relações? A gente tem que entender, então o nepotismo não é só uma questão individual, de ética do sujeito, que absurdo, como é que pode, não. Aquilo ali é algo muito importante para o funcionamento dessa máquina burocrática portuguesa. Por quê? O que é que vai acontecer? Pensa aí no trabalho de um juiz. Ele vai para Coimbra, depois se candidata para ser juiz. Os requisitos para ser juiz também são tão difíceis quanto os requisitos para entrar em Coimbra. Aí ele vai designado para um local muito distante. Pensa aí numa colônia portuguesa do século XVII, do século XVIII. O pessoal reclama hoje do interior do Ceará, não é isso? Que coisa, mas veja só que maravilha que é hoje. Tem estrada, né? Tem 4G às vezes. Né? Bom, nada comparado. Imagina o sujeito, olha, eu gostaria de ser transferido. Aí você manda uma carta, ela demora 2 anos para ir e voltar. Para ser transferido. Então é um negócio difícil. Então esse sujeito, ele vai ser colocado bem longe e ele é o único representante do poder do Estado português naquela região. Imagina a responsabilidade desse cara. Ele não tem exército, não tem polícia militar, não é isso? Não tem servidores, certo? Ele não tem nada. É só ele. Tá? Mas ele é representante do rei. O que é que ele tem? Ele tem uma caneta e a capacidade de ser o intermediário das relações entre os interesses locais e a coroa portuguesa. E o rei, os reis portugueses e a elite portuguesa, muito sabiamente, a gente gosta de fazer piada de português, mas está tudo errado, eles são super espertos, vivos, foram fantásticos. Como é que eles conseguiram fazer isso? O que é que eles vão fazer? Eles vão operacionalizar honras e privilégios. Então o sujeito está lá, dono de terra, no Brasil, muito distante. Por que ele vai continuar leal ao rei português? Porque, quem sabe, ele pode receber uma comenda. Ele pode receber o direito de realizar uma atividade comercial super lucrativa. Ou ele pode ser premiado com uma omissão. Quer dizer, o Estado vai fechar os olhos, por exemplo, ao tráfico ilegal de escravos. E ele pode ser premiado com isso. Então, esse sujeito tem uma função muito importante, que é esse juiz português. E aí, se vocês prestarem atenção, não tem nada que remeta à teoria da separação de poderes, princípio da legalidade, toda essa conversa que a gente escuta para aprender a função do judiciário.
pós-revolução liberal, nada disso tem importância. A lei é algo que é um recurso muito extremo, que pode ser usado ou não. E se for usado para valer, vai dar revolução. Tem que ser usado com sabedoria. Então, a principal competência que esse juiz precisa ter é a prudência. Ele tem que ser prudente. Ele tem que tomar muito cuidado de saber contra quem ele pode decidir, contra quem ele não deve decidir. É essa a característica principal. Por quê? Se ele conseguir passar por esse período, preservando os laços da colônia com Portugal, garantindo que não vai ter conflito, não vai ter guerra, não vai ter revolta, não vai ter confusão, se ele conseguir fazer isso, ele vai ser promovido. O que não dá problema é promovido. Tá? No século XIX, XVIII, XVII, não dá problema, é promovido. Tá? Então esse sujeito vai subindo e ele vai sonhando. E aí a estrutura da carreira é pensada para garantir o controle da coroa sobre esse sujeito também. Como é a carreira? Você vai para bem longe, num lugar bem ruim, mas você pensa, um dia eu vou chegar em Lisboa. Se eu for leal, se eu souber administrar os conflitos aqui, se eu não criar problema, um dia eu chego em Lisboa. E aí ele demora 15 anos para chegar em Lisboa. Tá? Para chegar, finalmente, no ponto que seria o ponto culminante da carreira. Tá? Então, esse modelo de circulação e de aprendizado é o modelo português. Parece um pouco com o nosso ainda, né? Então, esse modelo parece... Eu até esqueci dos slides, né? Então, as informações que falei estão ali, certo? Pode ir passando, por favor. Pode continuar, tá? E aí é o seguinte. A competência que esse sujeito tem é uma competência que não é técnica. Tá? E aí é uma coisa importante para o final, tentando pensar um pouquinho do que vai ser o final da nossa fala. Competência técnica não faz sucesso. Não precisa saber direito. Não precisa saber de código, de lei, de teoria jurídica. Nada disso é importante. Qual é a competência? Aprender a transitar dentro dessas redes de poder, fundamental. Ser prudente, cauteloso. Tá? Esse é o esforço. É uma habilidade que não se desenvolve lendo os livros, mas sim convivendo com as pessoas. Então, o grande aprendizado que o sujeito faz na Universidade de Lisboa é o aprendizado da convivência. Convivendo com os colegas. E não é na sala de aula, é fora. Uma parte desse aprendizado envolve habilidades que são sociais. Por exemplo, a retórica. Para que o sujeito fala bonito? Bonito, né? Por que vocês têm que falar diferente? Por que a gente no direito tem que falar diferente? Por que tem que falar complicado? Por que tem que fazer citação latina? Para indicar a tua posição social. A pessoa abre a boca e na hora que ela abre a boca, você, numa sociedade de iletrados, você imediatamente percebe, esse cara não pertence à minha classe. Ele é da elite intelectual. Ele é parte do mundo jurídico. Ele tem um curso de direito. Ele fala como advogado. Então, a fala é um elemento de distinção social. Ela não é baseada na ideia do conhecimento técnico. Então, a retórica, ela serve para você circular nos salões. É por isso que o sujeito... Aí, o que é que você tem que fazer? Ler poesia. Ler os clássicos. Falar francês. Falar outros idiomas. Hoje o francês, mas na época o francês. Por que o francês? Porque a França era considerado o centro da civilização. Então, são esses elementos que distinguem as pessoas socialmente. Conhecimento técnico jurídico não tem nenhuma importância. E aí eu posso dar um spoiler. Continua sem ter qualquer importância até os anos 30 e 40, 1930 e 40 no Brasil. Tá? Continua. Não tem nenhuma importância. Depois é que vai ter. Agora vai ter. Mas vamos lá. Então, pode passar, por favor. Quando a gente se torna independente, eu não estou controlando o tempo. Ó. Deixa eu olhar aqui quanto tempo alguém
puder me dizer também, para não exagerar, mas tá aqui. Tá bom. Mais 1 hora eu termino. Então, quando a gente se torna independente, a gente herda esse modo de ser. E o primeiro curso de fato superior, a primeira faculdade, as primeiras faculdades que a gente vai criar são as faculdades de direito, tá? O pessoal diz assim, engenharia, não. Curso superior, faculdade com status, era curso de direito. Então a gente vai criar o curso de direito, cria 2, um em Olinda e outro em São Paulo. A ideia era criar 2 cursos, um para o norte e um para o sul, para formar jovens da elite nacional em 2 polos específicos da realidade brasileira. Por que formar os jovens num curso de direito? Porque a gente precisava formar uma elite nacional. A ideia de nacional não é por acaso, a ideia de formar pessoas que têm uma ideia de que elas pertencem a um país. Se você olhar o mapa da América Latina, você vai ver que onde tinha uma universidade tem um país hoje. Então, assim, você pode olhar assim, Peru, Venezuela, Bolívia, Colômbia, onde tinha uma universidade tem um país. Então, onde os espanhóis criaram universidades, nasceram países. Os portugueses, muito sabidos, fizeram o quê? Proibiram a criação de universidades. Não queriam saber negócio de país, não. Tá? Não, ninguém pensava. E o sentimento que se forma é o sentimento de vínculo com Portugal, não o sentimento de vínculo com a sua região, com o seu idioma. Então, essa ideia de unidade nacional, ela depende muito fortemente da criação de universidades. Bom, então, cria 2 faculdades, a gente vai ter um modelo de formação, que é basicamente uma cópia de Coimbra. As faculdades não tinham dinheiro, os professores não tinham formação, os professores não davam quase aula. E e a situação das faculdades era tão ruim que Dom Pedro um dia foi visitar a Faculdade de Direito de São Paulo e quando saiu de lá, ele deu uma ordem de só está proibido entrar qualquer estrangeiro nessa faculdade. Isso é uma vergonha nacional. Não pode entrar. Por quê que ele fez essa proibição? Porque o estrangeiro, o brasileiro pode entrar, por que não o estrangeiro? Porque as faculdades de direito, em tese, no mundo inteiro, seriam a verdadeira representação da civilização composta por aquele país. Então você olha, viaja pelos países aí e pode olhar a universidade, e especialmente a faculdade de direito, são prédios lindos, suntuosos, geralmente em locais muito marcantes para o país. Por quê? Porque, em tese, eles foram pensados para ser os guardiões da civilização. Olha aí. Nós somos os guardiões da civilização. Então, Dom Pedro diz, essa civilização aqui tem mofo, tem goteiro, o telhado está caindo, a parede está feia. Nós não queremos ser vistos assim pelos estrangeiros. Tá? E aí tem um monte de discussão em torno disso também, mas é só para mostrar o quanto era importante. Bom, algumas coisas curiosas em relação a esse processo de transição. Primeiro, na primeira fase, primeira parte do Império, metade dos deputados brasileiros, quase metade, era juiz. Então o sujeito era juiz e deputado. Como é que funcionava esse negócio? Estranho, né? Inimaginável. Como é que pode, né? Uma boa ideia, será? Bom, estou brincando, viu, gente? Só uma provocação. Então, como é que funcionava isso? O sujeito se formava, se candidatava no Ministério da Justiça, quem escolhia um juiz era o Ministério da Justiça, logo executivo. Era nomeado juiz e ele ia para uma cidade muito longe, sempre nesse mesmo modelo, só que era o Brasil todo. Tá? Era um judiciário nacional, então o sujeito estava no Rio, ele ia lá para o Mato Grosso, para o Pará, era para longe mesmo. Tá? Se você pensar que não tem estrada, não tem 4G, difícil, né? Bem difícil a situação. O cara demorava 1 mês e meio para chegar e 1 mês e meio para voltar. Tinha que ter férias longas. Então, ele ia e ficava lá. A melhor forma de voltar para o Rio rápido, sabe qual era? Se candidatar. Se ele fosse deputado, ele ia para o Rio. E continuava sendo juiz e deputado. 2 salários. Tá? Então era muito bom. Não tinha restrição. E se você pensar bem, o que é que a gente tinha lá? Nós tínhamos, numa realidade de letrados,
um conjunto de pessoas formada, com uma graduação, com curso superior. É muito estranho. O Brasil, a elite nacional brasileira, ela tinha um nível de formação superior muito acima de qualquer outro país, inclusive a Europa. Nós tínhamos mais deputados com curso superior do que qualquer país europeu, do que os Estados Unidos. Não é estranho isso, né? Num país de letrados, você tem um corpo de políticos super qualificado. Tá? Bom, então o sujeito ia se candidatar. Para se candidatar, o que ele fazia? Se aliava à elite local, representava os interesses partidários locais, voltava. Esse juiz continuava sendo, se a gente for pensar bem, o intermediário que faz a comunicação entre os interesses locais e os interesses do rei. Continuou. Só que agora ele se candidata. A gente continuou com esse modelo até metade mais ou menos do Império. Isso começa a decair, porque isso cria um problema enorme, cria um problema político. E existe um projeto liberal de construção de um judiciário independente. A gente pensa que não, mas existe um debate dizendo, olha, é muito importante que os juízes se afastem da política, porque a política cria uma realidade que deslegitima o judiciário. A gente nunca vai ser um país civilizado se os juízes estiverem envolvidos na política. Havia esse debate. E gradualmente, isso não foi feito rapidamente, demorou décadas. Então, o que foi acontecendo? Se proibiu o acúmulo de salários, depois se proibiu o acúmulo de contagem de tempo, quer dizer, o sujeito era deputado, não contava o tempo para aposentadoria, como juiz. Aí, gradualmente, foi havendo esse afastamento ao longo de todo o Império. Não foi uma proibição, uma vedação total, mas foi um afastamento que fez com que a presença de magistrados ao longo do Império fosse caindo, magistrados e deputados fosse caindo. Os bacharéis em direito continuaram dominando a política, mas foi se construindo um afastamento. Então, um elemento importante aí que a gente tem, vários elementos que a gente tem que chamar a atenção. O desenvolvimento de uma ideia ainda muito embrionária de que é preciso separar judiciário e política. Tá? Essa ideia já existia em conceito, em teoria, lá nos liberais europeus. Então, eles já tinham essa ideia, mas no Brasil isso ainda não era muito presente na realidade. Então eles começam a desenvolver essa ideia, vão construindo esse modelo, vai afastando. Tá? Primeira ideia. Segunda ideia, de que é preciso que o magistrado tenha conhecimento técnico. Qual é a ideia do conhecimento técnico? Quer dizer, ele tem que estudar direito, ele tem que saber de lei. Mas isso é uma ideia que está surgindo, está avançando, tá? Ainda não está muito firme, não. E ela vai continuar. Com a República, esse projeto fica de stand-by, não fica totalmente, não é implementado de fato, mas ele fica em stand-by, principalmente porque a República ela vai ser marcada por um movimento de descentralização política, que faz com que os estados passem a organizar seus próprios judiciários. O justiça estadual nasce aí. Então, assim, o TJ daqui, ele nasceu no Império, mas ele não era TJ, era Tribunal da Relação. Ele era do Império, não era estadual. Então, vai se abrindo esse processo de descentralização. Os estados vão construir esse judiciário estadual, mas eles vão construir colocando os juízes numa posição de profunda vulnerabilidade. Várias coisas que geram vulnerabilidade. Por exemplo, durante algum tempo, no começo da República, os juízes não tinham mais o direito à vitaliciedade. Estranho, porque no Império eles tinham. Então eles perderam. Os juízes podiam ser livremente removidos. Tá? Deu problema, muda de lugar. A remoção interferia no salário. Por quê? Porque em alguns estados os juízes recebiam custas. Então, se ele fosse para uma cidade pobre, diminuía o salário. Então, ele tinha um controle financeiro muito grande. Então, o controle era total. Controle sobre o salário, sobre a carreira, sobre o ingresso, não tinha concurso público. Ou seja, a primeira parte da República é uma parte de enfraquecimento desse projeto liberal de judiciário. Então, esse juiz, ele continuava precisando ser muito prudente, muito cauteloso.
para saber contra quem ele poderia julgar, em que circunstâncias, quem ele podia prejudicar. Tem até uma máxima que a gente aprende de brincadeira, na realidade brasileira, né? Aquela história do aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Quer dizer, a lei é um instrumento de perseguição política. Ela não é um instrumento de libertação, de emancipação, de garantia de direitos. A lei é um instrumento de perseguição. Então, a relação das pessoas com o judiciário não é o judiciário vai garantir o meu direito. Não, não existe essa ideia. Isso é uma ideia novíssima no Brasil, que só vai se desenvolver nos últimos 50, 60 anos. Especialmente com a criação da Justiça do Trabalho, tá? Que é o primeiro experimento de uma justiça que, em tese, funcionaria para proteger direitos de indivíduos, especialmente os indivíduos pobres. Tá? Então, é uma experiência de construção da relação das pessoas com o judiciário. Quer dizer, tem aquela frase também comum entre as pessoas, eu vou buscar os meus direitos. Quando o cara diz, vou buscar os meus direitos, você lembra do quê? Você não lembra de nenhum órgão judiciário diferente da Justiça do Trabalho. Quer dizer, essa expressão popular, ela foi construída ao longo da nossa história também, porque é o primeiro experimento desse modelo, tá? Dessa ideia, dessa concepção. Tá? Pode ir passando aí, por favor. Pode ir passando também, mais um pouquinho. Só um minutinho, essa imagem aqui é um juiz no Império, tá? É um quadro do Debré, aquele sujeito na ponta é um juiz. Ele está saindo da... aí, assim, a gente podia se divertir analisando esse quadro aí durante um tempo, né? Ele está com a vara na mão, ele é barrigudo, logo é rico, né? É isso, é sério. Porque assim, o quadro conta uma história. Era essa a função da arte nesse momento. Ela conta uma história que pode ser real ou fictícia, ou uma representação do que ele acha que deveria ser. Mas o que, é que a gente tem aí? Então, se ele representa um homem branco, barrigudo na frente, o que é que ele está dizendo? Esse cara tem dinheiro, porque num ambiente de pobreza, gordura é prosperidade. Né? Então, quem viveu um pouco mais, eu vivi um tempo que minha avó, toda vez que eu vivia, dizia assim, tá tão magrinho, pelo amor de Deus. Aí viu meu tio imenso, com 130 quilos, dizia assim, tá ficando rico. Quer dizer, é isso. Tá? Então, é um conceito bem antigo de prosperidade. Tem gente que está feliz aí, né? Ou não. Bom, pé no chão. Ó, quem está calçado é livre. Quem tem pé no chão é escravo, é pobre. Tá? A mãe não carrega o filho no braço, porque é trabalho braçal. Só quem carrega o filho no braço é uma mulher negra escravizada ali atrás. Tá? Então, carregar o filho no braço é uma atividade braçal, não é coisa para a mãe, por incrível que pareça. Na hierarquia social, a filha é mais importante que a esposa. A filha é a hereditariedade, a sucessão. Tá? A esposa está em 4º lugar na fila. Tá? Então tem uma série de símbolos aí para a gente pensar a sociedade brasileira do século XIX. Tá? Bom, passa aí, vai. Dá para a gente conversar mais sobre isso. Algumas referências para a gente estudar, se vocês quiserem, alguma coisa. Tá? Então, André Kerner, Sérgio Adorno, Aprendiz do Poder. Pode ir passando, que a gente também não tem muito tempo. Pode ir passando, a gente já falou sobre isso. Tá? Bom, alguns elementos importantes para a transição. Quando chega na Era Vargas, o Brasil vive uma transição de um país rural, agrário, dependente da exportação, para um país que quer ser industrial, que quer ser moderno. Uma parte dessa transição para a modernidade econômica envolve uma mudança na formação de mão de obra. Então, vai haver todo o movimento de reforma educacional que visa formar mão de obra. E o direito entra nessa também. Então, o curso de direito começa a se renovar com orientação para a formação técnica. É só o começo.
essa orientação para a formação técnica, ela começa nos anos 30 e vai se concluir nos anos 60, 70. A ideia é formar mão de obra. Formando mão de obra significa o quê? Eu preciso de um advogado que entenda de contrato, eu preciso de bacharéis que entendam de legislação. Então, é uma visão limitada do que seria a formação técnica, mas é algo voltado para a modernização econômica do país. Tá? Pode ir passando, tá? Vamos adiante, pode passar, tá? Bom, e aí eu estou fazendo saltos, tá? Para a gente chegar mais à parte final. Então, durante a transição do regime militar para a democracia, vai haver uma profunda discussão sobre qual seria o papel do judiciário nesse novo ambiente. Por quê? Porque a história do judiciário brasileiro é uma história de contenção, de limitação de poder, de limitação orçamentária, um judiciário pequenininho. Na verdade, assim, não é um judiciário grande, representativo, que está na mídia, que tem destaque como é hoje. Nem de longe. Tá? Então, o judiciário dos anos 60 e até dos anos 70 é um judiciário que é pequeno, que se autocontém, que toma muito cuidado ainda com suas decisões, para que isso não afete a sua própria existência, a sua própria sobrevivência. Então, a redemocratização, ela gera um debate que envolve as associações de juízes também, que envolve os partidos políticos, que envolve uma série de atores da sociedade, para pensar assim, qual é o verdadeiro papel do judiciário na democracia. E é uma coisa estranha, porque para a gente parece hoje isso uma coisa normal, né? Garantia de direitos, é isso, Constituição. Mas na época ninguém tinha mais vaga ideia do que é que isso ia representar, o que é que isso é de verdade. Como é que a gente vai fazer isso? Então, a primeira experiência para tentar fazer isso são os juizados, que na época de pequenas causas, depois juizados especiais. Por quê? A ideia era assim, olha, a gente precisa ter uma função social. A gente tem que se comunicar com o povo, as pessoas têm que enxergar o judiciário como alguma coisa que protege o direito do indivíduo, principalmente das pessoas mais pobres. Então, a iniciativa dos juizados de pequenas causas tem muito a ver com a busca de uma legitimidade política dentro da democracia. Então, é técnico, mas é político. É técnica, mas tem a ver com a ideia de que nós, falando como se eu estivesse no debate dos anos final de 70, dos anos 80, quer dizer, o judiciário quer descobrir qual é o seu papel nesse processo de transição. Esse debate vai levar ao debate constituinte, vai envolver vários atores e vai permitir a consolidação de coisas que para a gente são naturais, né? Quase naturais. Por exemplo, as garantias do exercício da magistratura. Parece que sempre existiu isso, né? Mas é, na verdade, produto de um cenário político muito favorável em que se buscava oferecer condições para que verdadeiramente se construísse um modelo de judiciário para a democracia. Então está aqui, ó, seria mais ou menos isso. Pela primeira vez na história do Brasil, o judiciário vai ter todas as condições, eu estou exagerando, certo? Todas as condições para cumprir o papel dentro de um modelo de separação de poderes, dentro de um projeto de judiciário liberal, independente, com atuação dentro da democracia. Então, essa seria a grande conquista, e esse cenário é novo. É um cenário novo que ninguém sabe direito onde vai dar naquele momento. Mas é um cenário de otimismo. As pessoas acreditam, inclusive, assim, as primeiras pesquisas, pode passar, por favor? Pode passar mais um pouquinho, tá? Eu não vou falar, deixa aí, vou já falar sobre isso. Então, as primeiras pesquisas que vão ser feitas, que é uma pesquisa chamada, provavelmente a primeira grande pesquisa sobre o judiciário brasileiro no período democrático, chama Corpo e Alma da Magistratura, que foi coordenada pelo Luiz Werneck Viana. Nessas primeiras pesquisas, eles expressam um sentimento que é novo, que eles acreditam com muita ênfase, e assim, a fala do juiz é essa. O juiz é um agente de transformação social.
o juiz tem que dar uma contribuição para a reforma da sociedade brasileira e tal. Os juízes que são entrevistados, eles acreditam que o judiciário vai ser muito importante para transformar o Brasil. Tem um projeto político também, se a gente pensar bem, quer dizer, mas é um projeto político dentro do contexto democrático. Então, essa ideia, por exemplo, de concretizar direitos fundamentais, essa ideia de você auxiliar na implementação de políticas públicas, essa relação, ela começa a se construir aí, nesse ambiente, que é um ambiente que as pessoas acreditam, os juízes acreditam, que podem interferir nos processos políticos de uma maneira que não é a maneira antiga. Tá? Não é aquela maneira de lidar com os chefes políticos, de reproduzir as forças políticas tradicionais. Não, é de dar vaga na escola para uma criança, é depois assegurar um leito ou um tratamento médico. É esse processo que está sendo construído aí nos anos 90, depois dos anos 2000. Tá? Bom, problemas. Também não dá tempo de falar muito, mas a gente tem algumas questões que são importantes. Por quê? A gente fez um modelo judicial que é um modelo de muita, eu vou usar essa expressão que não é técnica do direito administrativo, é mais da ciência política, é assim, muita discricionariedade. Quer dizer, a margem interpretativa que o judiciário tem nesse cenário é muito grande, tanto em termos de modelo judicial como em termos teórico-conceituais. Tudo é possível. Tudo pode ser decidido. Tá? Então, assim, a margem de legitimidade é gigantesca. Esse poder enorme, ele envolve, em geral, nos outros países democráticos, envolve a criação de mecanismos de controle. Por exemplo, se for no common law, o grande mecanismo de controle é o precedente, não é mesmo? Tá? Então, é a tradição jurídica, é o precedente, tá? Tem a ver também com a formação. Em países do civil law, um dos mecanismos de controle é a formação. Então, seleção e formação. Quer dizer, você entra numa escola de magistratura, passa 3 anos estudando, vocês serão privilegiados, porque vão ter quantas horas, por favor? 510. É muito tempo comparado com o que havia antes, que era nada. Tá? Então, é fantástico. Tá? É uma grande evolução, estou falando sério. Tá? Então, mas nos modelos do civil law, como Portugal, Espanha, França, principalmente Portugal e França, você passa ali 2 anos e meio, 3 anos na escola. E essa escola, ela funciona também como instrumento de controle, de padronização, de autolimitação, de autocontenção. A maior contenção de todas é a autocontenção, que é produzida pela teoria jurídica, tá? Por um núcleo de conhecimentos jurídicos que limita a sua capacidade de decidir. Não é a capacidade, assim, você percebe que a teoria jurídica não ampara as possibilidades muito amplas de interpretação que a gente tem ainda hoje, tá? Então, mas assim, estou só soltando um problema que hoje eu não vou conseguir resolver tão cedo, mas só para a gente pensar. Então, o que é que a gente faz no nosso modelo? A gente cria um modelo que tem concurso público. O concurso público seleciona formação técnica. Formação técnica vira sinônimo de conhecimento de lei, de norma jurídica, um pouquinho de doutrina, mas muito de legislação. E esse é o foco do concurso. Tá? E isso é um projeto antigo, a gente já viu desde o século XIX, tá esse projeto aí. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um cenário de pressão por um judiciário que deve ser agente de consolidação democrática, de efetivação de direitos. Então, a gente vive nessa contradição. Tá? E nos lugares onde tem concurso, a escola é longa. Nos lugares onde não tem concurso, basicamente Inglaterra e Estados Unidos, não tem escola. Mas você só entra na magistratura com 50 anos. Tá? 40, 50 anos. Com muita sorte, com 40 anos. Mas normalmente com 50 anos de idade. Por quê? Você passa 20 anos advogando
Aí você é escolhido politicamente por alguém, e aí eu tenho toda uma história que vai ser investigada de uma ponta a outra, e além disso ainda tem a força dos precedentes judiciais que vai aprisionar você num corpo de conhecimento jurídico que você não tem como sair. É muito difícil sair. Tá? No modelo brasileiro, o que a gente fez? Concurso público, formação curta, discricionariedade total. Você pode tudo. Tá? Então é uma imensa responsabilidade. Não é assim, é um peso. Tá? Mais ou menos que você chega lá e eu digo, olha, pode decidir o que você quiser. Você pode tudo. Tá? Então, nos últimos anos, a gente vem tentando corrigir isso. O Brasil vem tentando corrigir isso de várias formas. Tá? Seja com mudança do processo civil, criando mecanismos de centralização e padronização jurisprudencial, seja com cursos de formação, seja mudando um pouco o concurso, mas aí o concurso é outro aspecto que a gente tem que trabalhar, que é uma coisa que eu vou chamar a atenção para vocês. Pode passar, por favor? Pode ir passando. Tem muita coisa para falar, mas não vai dar tempo, tá? Pode passar. Concurso público. Então, pode passar, a gente já falou, tá? Passa, por favor, mais. Eu vou mostrar só alguns resultados de uma pesquisa que a gente fez. Pronto. Aí, para mostrar mais ou menos esse fim dessa história, né? A gente, lá na Unifoco, um grupo de pesquisa, a gente desenhou um estudo sobre o concurso público no Brasil. Então, a grande questão que se colocava para a gente era o modelo de formação que nós temos hoje, de seleção que nós temos hoje, seleciona as competências, falando das pessoas, né? As competências e habilidades que são exigidas, que são necessárias para os desafios do judiciário de hoje. Então, será que as pessoas estão preparadas, vocês, né? Será que vocês estão preparados para o que vem depois? Então, chegar no interior, enfrentar uma eleição, enfrentar vereador, prefeito, falta de recurso. Difícil, né? Muitas questões complexas, questões orçamentárias, então é muito difícil. Então, será que vocês têm as competências? E é isso sim, você pode até ficar zangado comigo, assim, não, eu sou super competente. Eu passei muitos anos estudando, me preparei. Só que eu estou falando de competências que não necessariamente foram observadas na seleção, no concurso público. Por exemplo, competências gerenciais. Administrar, gerenciar pessoas. Tem uma equipe de 20 pessoas para administrar. Competências socioemocionais, que envolvem o quê? Lidar com gente. Todo dia. Tá? Essa história que eu contei aqui da desembargadora, quer dizer, lidar com gente, de encontrar as pessoas, de ouvir as suas histórias, de entrar na vida delas, de pensar qual é a consequência da minha decisão. Eu posso matar alguém, eu posso destruir a vida de alguém, eu posso salvar. Né? O Luciano às vezes tem umas brincadeiras, depois ele conta para vocês, né, sobre quem você vai escolher matar. Então, são competências muito difíceis e elas não estão na seleção. Então, o concurso público, ele não foi desenhado para isso. Tá? Ele foi desenhado para quê? Para ser isonômico. Para garantir uma disputa isonômica, para que as pessoas não precisassem mais recorrer ao nepotismo. Para que houvesse uma disputa igualitária. Para que houvesse uma disputa republicana. Que os critérios fossem semelhantes. Então, o concurso público foi pensado para isso. Para fortalecer as competências técnicas, que tanto se lutou. Para quê? Para evitar o envolvimento com o ambiente político. Então, esse é o modelo do concurso. Aí a gente foi lá fazer um estudo que eu vou resumir aqui para vocês. Bom, primeira coisa que a gente tem que perguntar nesse estudo é assim, e afinal, que desafios são esses do lado de lá? Aí a gente foi olhar para o que o CNJ diz, a Infam, o STJ, a legislação, o MEC, e definiu um mapa de competências. Tá? Então, esse aí é um mapa. Tá? Pode passar, por favor. Aí a gente pegou
todos os concursos públicos para juiz de 2008 a 2017. Estudou os editais e estudou todas as provas. E aí a gente pegou um grupo de estudantes, treinou esses estudantes e colocou eles para avaliar as questões. Eles iam respondendo, eles adoravam porque estudavam para concurso, né? Ficavam respondendo questões de concurso, né? Bisurado, mas eles também tinham que avaliar que tipo de competência. A gente preparava eles para isso, é uma história comprida, mas resumidamente eles tinham que marcar um questionáriozinho, quer dizer, que tipo de competência era explorada naquela prova. Pode passar, por favor. Aí tem algumas coisas interessantes que eu volto já para falar. Passa, por favor. Tá. Conhecimento sobre legislação. 97% das questões tratam exclusivamente de legislação. Tratavam exclusivamente de legislação. Quer dizer, é o modelo de competência técnica que a gente está selecionando. Tá? E isso favorece muito a necessidade de memorização, que não necessariamente é a melhor competência para o desafio que vocês vão enfrentar. Tá? Ter boa memória. Mas vamos lá, pode passar. Pode passando. Aí eu marquei algumas coisas de negrito para vocês verem, porque assim, visão crítica é algo que é colocado em vários documentos sobre magistratura. Tá? Se você olhar aqui, visão crítica, é muito raro você ter qualquer questão que tenha a exigência de uma visão crítica. Tem uma teoria para definir o que é crítico ou não, mas eu também não tenho tempo para falar sobre isso. Tá? Mas o resumo da história é isso. Só 2% das questões teóricas exigiam essa visão crítica. Pode passar. Bom, pode passando, eu vou pular algumas coisas. Tá? Pode pular. A gente também aplicou um questionário nacional com a ajuda da Infam para avaliar o perfil dos juízes brasileiros, né? E aí, por exemplo, de onde eles vêm, se os pais e as mães fizeram universidade. Pode passando, não dá tempo de falar muito sobre isso. Pode passar, por favor. Pode mais. Tá? Muita gente de escola particular, pouca gente de escola pública. Tá? Esse questionário a gente aplicou para 1.700 juízes no Brasil todo. Pode passar, por favor. Aí a distribuição das universidades. Olha só que coisa curiosa. Qual é a universidade que tem mais juízes no Brasil? É a USP. Então, e aí se você for olhar para São Paulo, especificamente São Paulo, se você isolar, você vai ver que tem mais de 70% dos juízes todos formados em uma única universidade. Tá? Então, percentual muito, muito alto. Aí você diz, não, é porque a USP é boa mesmo, né, professor? Pois é. Então, sendo boa ou não, a questão é que se você pensar bem, você está formando um conjunto de pessoas todas no mesmo lugar, que remete muito àquele modelo de formação que a gente falou lá do 19, tá? E aí, assim, se você olhar, se você isolar isso para segundo grau, piora. É mais claro ainda. Por exemplo, segundo grau em São Paulo, quase todos os embargadores são da USP. E é estranho, porque no segundo grau, em tese, você teria critérios que não tem nada a ver com a origem universitária dele, né? Em tese, você tem outros critérios. E aí, existe uma endogenia relacionada à origem universitária também. Mas é uma questão para a gente discutir, que não dá tempo também. Tá? É só para provocar a reflexão de vocês. Pode passando aí também, por favor. Tá? Aqui no Ceará, muita concentração de UFC. Tá? Fez cursinho, 64%. Então, o peso do cursinho é gigantesco. Pode passando também. E aí, o que vai nos interessar, né? Então, o que é importante para passar? Né? A pergunta que a gente fez, né? Então, capacidade de argumentação e análise, 43%, 41%. Memorização da legislação também tem um percentual. Tá? E aí, se você for olhar bem, competência de natureza gerencial está lá embaixo, ó, 26%, 23%. Não tem nenhuma importância. Tá? Pouquíssima importância. Para o próprio candidato, o próprio juiz que
que foi entrevistado. Pode passar, tá? Conhecimento de natureza humanística também é pouco avaliado, tá? E aí, onde ele aprendeu, tá? Qual é a fonte do seu conhecimento? A fonte do conhecimento é o estudo individual. A faculdade aparentemente não tem importância. Estranho, né? A gente pensar a função do curso de Direito. Então, a pessoa diz, não, eu passei porque eu estudei. Não tem a ver com a faculdade. Pode passar, por favor. Participou de formação inicial. A gente tem um percentual de 24% que não teve formação inicial. Pode continuar, por favor. Competências trabalhadas no curso de formação, né? E a gente também tem um monte de informação aí. Mas, assim, algumas competências que são importantes, marcantes, né? Você vai a capacidade de compreender situações de possíveis impactos políticos, né? Capacidade de liderança pouco explorada, novas tecnologias pouco explorada, direitos humanos pouco explorada, né? Então, tem alguns elementos que a escola pode, por exemplo, usar para pensar mais adiante. Eu vou concluir, pode dar. Tem muita informação aí, não dá para a gente falar mais sobre isso, pode passando, pulando, vamos para o final, tá? Pode passando, tá? Bom, algumas conclusões importantes, né, dessa pesquisa aí. Uma importância muito grande de poucas entidades privadas que organizam os concursos as provas de múltipla escolha. A gente tem basicamente 3 empresas no Brasil que definem mais da metade das vagas para juiz do Brasil. Tá? É um dado de 2017, não sei se atualmente a gente ainda tem isso. Quer dizer, é muito importante pensar como é que essas entidades estão preparando as suas provas, qual é o perfil de magistrado que ela está pensando no processo de escolha dela. Os próprios tribunais, será que eles interagem com essas entidades para refletir sobre o processo de seleção? Então, alguma coisa para a gente discutir a partir disso aí, tá? Esse é um mapa de competências que a gente criou a partir dos resultados das pesquisas, né, em três grandes eixos: competências gerenciais, socioemocionais, competências técnicas. Competências técnicas, vocês estão prontos, tá? Todo mundo passou por um concurso difícil, muito difícil. É algo que aparentemente não tem muita importância na formação daqui para frente, nessa formação inicial. Essas outras duas, gerenciais e socioemocionais, são competências que a gente considera que são frágeis desse processo de formação, que vai da faculdade, nos cursos de formação inicial que a gente estudou até 2017. Tá? Pode passar. Bom, se a gente pensar nos desafios profissionais do século XXI, esse é um mapa de competências que é utilizado amplamente e foi originado no estudo do Fórum Econômico Mundial. Tá? Se a gente for olhar, essas competências aí tem tudo a ver, por exemplo, criatividade, comunicação, colaboração, pensamento crítico, iniciativa, persistência, adaptabilidade, liderança, consciência social e cultura. São todas competências que casam perfeitamente com a atividade que é feita dentro do judiciário. Mas são competências profissionais para todas as carreiras, não só para o judiciário. Pode passar. Tá? E aí, para concluir, tá? Vai passando, por favor. Não, isso não, pelo amor de Deus. Lembra disso? Vocês não veem? Isso aqui vocês também não vão lembrar, ó. Lembra? Viu no museu, não foi? Bom, o primeiro trabalho de faculdade que eu fiz, eu ainda fiz assim, mas depois evoluí no segundo semestre, a gente já tinha computadores, né? Bom, pode passando, tá? Assim, eu não vou falar sobre essas tecnologias também, porque vai demorar, mas, por favor, pode ir pulando, tá? Assim, então, a perspectiva para quem trabalha com processos, não só processos judiciais hoje, é essa, tá? A gente historicamente trabalha com processos que são lineares, quer dizer, tem aquele processo que você... E o modelo do processo civil é linear. Então, é a crença de que você tem um rumo ali a seguir
e você tem pequenos desvios que podem acontecer. E esse é o modelo para refletir os processos do futuro, tá? Que eles se entrelaçam de uma maneira que é difícil de prever o resultado, tá? Para a gente, mas a gente tem que estar apto a pensar de maneira mais próxima a esse novo processo do lado esquerdo, tá? Pode passar, por favor. Bom, eu vou fechar aqui, tá? Só para a gente pensar o seguinte. Então, para tentar concluir, tá? O que eu fiz aqui foi um esforço de síntese que envolve enxugar em 1 hora uma discussão que a gente ia precisar facilmente de um semestre de discussão, que é o semestre que eu levo na universidade, tá? Trabalhando com os alunos do mestrado. Então, às vezes mais que isso até. Então, qual é a mensagem que eu quero mostrar para vocês? É que, na verdade, o modelo judicial é um modelo em construção. Ele tem raízes históricas, a gente tem que ser capaz de pensar sobre ele, a gente tem que entender o que eu faço, de onde é que ele vem, qual o sentido do que eu vivo, desses símbolos, desses atos, desses gestos, dos rituais, os rituais que a gente vive dentro dessa instituição, qual o significado disso? Então, vocês têm que parar para pensar sobre isso. E parar para pensar sobre o que é que você realmente precisa para esse desafio que vem para o futuro. Tá? Então, essa escola tem um papel central. Tá? Porque é ela que vai provocar em vocês essa vontade, esse desejo, esse impulso de conhecer o novo, de enfrentar de maneira mais criativa o que vem por aí. Então, esse é o papel da escola. Tá? E não é... E aí, eu vou pedir licença aqui para o Emílio, não é dar curso de processo civil. Pode ter curso de processo civil também, que é professor de processo civil, né? Pode ter também. Mas, assim, o que é que tem de novo nesse processo civil? Como é que a gente pode pensar de maneira diferente esse processo? Como é que a gente pode pensar de maneira não linear esse processo? Como é que a gente faz para lidar com as pessoas, com os problemas reais das pessoas? Então, esse é o desafio, tá? E não tem solução pronta. E é isso que vocês vão ter que enfrentar, que nós todos vamos ter que enfrentar, tá? Na universidade, aqui, no Rio, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado.